dias dentro do peixe. Nesse período de tempo ele se arrepende, ele ora ao Senhor, e o Senhor é misericordioso pela segunda vez com ele. Ele é libertado, ele é cuspido, vomitado pelo peixe na praia, e agora ele é chamado por Deus outra vez a pregar a palavra de Deus em Nínive. Agora ele obedece, ele vai, ele prega uma palavra dura, uma mensagem de castigo, uma mensagem de desespero, mas a mensagem de Deus. Aquele povo se arrepende, aquele povo crê em Deus, e acontece algo incrível naquela cidade. Toda aquela cidade se arrepende. Todos os homens, todas as mulheres, até o rei daquela cidade, até os grandes, aquelas autoridades se convertem. Eles instauram um jejum geral, todos se humilham, todos se quebrantam, todos se convertem a Deus. E o Senhor não faz mais aquilo que ele prometeu fazer, que era a destruição, mas ele perdoa aquele povo. Jonas, ao ver o arrependimento daquele povo, a misericórdia de Deus para com o povo de Nínive, ele se desgosta disso, ele não gosta, ele fica irado e ele foge daquela cidade. Jonas é provavelmente o primeiro pregador da história que não gosta quando as pessoas se convertem à sua pregação. Ele sai daquela cidade, ele fica nas redondezas e ele faz uma barraquinha para si. E no redor daquela cidade, todos sabem, no deserto o sol é muito quente, Jonas estava ficando castigado já. E ficaria o dia inteiro com o sol nas costas, não é? O Senhor, na sua misericórdia, faz com que uma planta cresça e ela faz sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas se sente extremamente aliviado, mas o Senhor no dia seguinte viu um verme. E esse verme come a planta, mata a planta. E Jonas, ao ver a morte dessa planta, ele fica extremamente irado. E ele pede para a morte para si. Ele fala: Senhor, me mata, porque é melhor eu morrer do que eu viver. E o Senhor, na sua paciência e na sua misericórdia, mais uma vez, vira para Jonas e fala: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, você acha que você está certo em pedir para morrer por causa de uma planta? E Jonas, na sua ignorância, no seu orgulho, diz: eu estou certo sim. Eu não estou errado não, é certo que eu estou pedindo. E o Senhor responde a Jonas. E é com a resposta de Deus que termina o livro de Jonas. O Senhor responde assim: Jonas, você está com pena e com dó de uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não cuidou, que da noite para o dia cresceu, da noite para o dia morreu. Você está com pena dessa planta, mas você não tem nenhuma pena dos ninivitas. Você tem dó de uma plantinha, mas você não tem dó de todos aqueles milhares e milhares de ninivitas que pereceriam. E é essa a mensagem do livro de Jonas. Jonas não achava que seria justo que o Senhor salvasse os ninivitas. Ele achava que os ninivitas não eram merecedores da misericórdia de Deus. Mas na verdade, quem é? A grande mensagem do livro de Jonas é que ao Senhor pertence a salvação. Assim como os ninivitas foram alvo da misericórdia de Deus, Jonas por diversas vezes também foi. Jonas é mais desobediente que os ninivitas e nem por isso o Senhor o castiga. Na verdade, o Senhor o perdoa diversas vezes. Nós também somos assim. Esse livro nos mostra que nós somos salvos não porque nós merecemos, mas porque nós somos alvo da graça de Deus. Deus não teria que nos salvar. Nós não fizemos nada. Na verdade, até hoje em dia nós não fazemos nada. Tudo que nós fazemos é inútil. Mas o Senhor nos salvou mesmo assim. Dada essa introdução, eu quero ler com vocês o capítulo 1. Quero que vocês abram aí. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e o fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
Ele respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este mal, essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós esse sangue, porquanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens a Deus em extremo, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmão, para nós começarmos, já no versículo 1, nós precisamos esclarecer algumas coisas que causam confusão às pessoas. A palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Algumas pessoas pensam que Jonas seria talvez um falso profeta, um falso mestre, porque só um falso profeta, um falso mestre, poderia ter feito tanta besteira como Jonas fez. Mas a verdade é que Jonas era um profeta de verdade. Jonas era um mestre verdadeiro. Jonas era crente como nós. O mesmo Deus nosso era o Deus de Jonas. Mais à frente, no versículo 9, quando as pessoas perguntam quem ele era, ele declara que ele é hebreu e que ele teme ao Senhor. E seguindo o texto, nós vemos ali que ele diz: eu temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. É a confissão de fé de Jonas. Ele sabe quem Deus é, que Deus é todo poderoso, que Deus é soberano, que Deus é criador. O mesmo Deus a quem nós servimos, Jonas servia. Numa linguagem nossa, hoje nós diríamos que Jonas é um crente de verdade. E Jonas era cristão verdadeiro. Mas mesmo um homem como Jonas, sendo um cristão de verdade como nós, fez o que fez. O Senhor manda que ele vá para Nínive, uma cidade grande e maliciosa, que ficava a 800 quilômetros por noite. Ou seja, para ir a Nínive, Jonas teria que subir. Mas Jonas não faz. O versículo 3 diz aí que Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. O grande problema de Jonas não foi que ele não fez nada. Não foi que ele ficou parado, ou que ele se negou a fazer uma coisa. Ele tomou uma postura. Ele fez algo. Ele andou, mas o problema é que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. A questão, irmãos, não é somente agir, mas é agir corretamente. A questão não é somente orar, não é somente ler a Bíblia, não é somente na igreja, mas é ir e fazer isso pela motivação correta. Não fazer nada é errado, não orar é errado, não ler a Bíblia é errado, não ir na igreja é errado. Mas nós temos que fazer essas coisas pela motivação correta. Porque às vezes pode se tornar algo mecânico. Nós acordamos todos os dias, talvez nós lemos a Bíblia, oramos e aquilo não muda nada em nós. Nós vamos à igreja não porque nós queremos adorar o Senhor, ou ter comunhão com os irmãos, ou servir o Senhor, mas simplesmente por um ato mecânico. De domingo a domingo, nossa família sempre foi, a gente sempre foi, tem anos, isso se torna normal. A grande questão de Jonas é que ele se dispôs, mas ele fez algo contrário à vontade de Deus. Irmãos, muitas vezes nós pregamos, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós cantamos, mas qual que é a nossa motivação? Será que ao fazer isso nós procuramos o aplauso dos homens? Será que ao fazer isso nós procuramos nos engrandecermos? Será que o que importa para a gente é o pregador e não a mensagem, não a pregação? Que nós sejamos confrontados pela palavra, de não somente agirmos, mas agirmos corretamente. Nós devemos orar, nós devemos ir na igreja, nós devemos ler a Bíblia, mas nós devemos fazer isso pela motivação correta. Mas veja que Jonas se dispôs para fugir, e ele desce para a cidade de Jope, para o porto de Jope, e ele paga a passagem para um navio, e esse navio iria para a direção para Tarsis. O que Deus manda que Jonas faça é subir ao norte em direção a Nínive. Como eu disse, ficava mais ou menos 800 quilômetros. A cidade de Tarsis, que é o destino final do barco, fica quase 4.000 quilômetros. Alguns dizem 3.300, outros quase 4.000.
Então veja, Jonas não está disposto a subir numa viagem de 800 quilômetros, mas está disposto a fazer uma viagem de quase 4 vezes mais. Quantas vezes nós, irmãos, para não admitirmos nossos erros, nossas falhas, para não engolirmos o nosso ego, o nosso orgulho, e nos quebrantarmos e nos humilharmos, nós estamos dispostos a escolher o caminho mais difícil. Nós estamos dispostos a pagar a passagem nesse navio em direção para um caminho muito mais árduo. Ser cristão é difícil. E quem diz que é fácil está mentindo, porque é difícil. Mas muitas vezes nós escolhemos problemas para nós mesmos, nós criamos problemas para nós mesmos. Quantas vezes, irmãos, nós causamos para nós mesmos coisas que nós poderíamos ter evitado? Simplesmente porque não queremos nos humilhar, não queremos nos quebrantar, não queremos admitir nossas falhas, os nossos erros. Nós fugimos da presença do Senhor, da vontade do Senhor, e por isso nós pagamos caro por isso. Veja que Deus manda que Jonas vá, e Jonas diz, não, eu não vou. Mas o versículo 4 diz que mais o Senhor lançou no mar uma grande tempestade. Deus sempre é soberano e sempre vai fazer a vontade dele. Quer Jonas queira, quer Jonas não. Nós não temos que querer que a vontade de Deus seja feita, a vontade dele vai ser feita. Se a gente não quer, sinto muito, mas a vontade dele vai ser feita. Nós temos que nos conformar com essa vontade. Veja que o Senhor lança uma grande tempestade. Há 3 motivos porque é uma grande tempestade. A primeira é porque o barco estava prestes a se despedaçar. Os barcos eram feitos de madeira, mas era uma madeira muito resistente. Os homens que faziam o barco já faziam aquilo há milhares e milhares de anos. Uma tempestade, um vento, chegar ao ponto de quase despedaçar um barco, é que a coisa estava realmente difícil. Que a coisa estava realmente preta. No versículo 5 nós vemos que aqueles homens quase jogam, na verdade eles jogam a carga fora. Os homens são gananciosos. E o trabalho daqueles marinheiros era provavelmente levar não somente pessoas, mas carga. O dinheiro deles estava ali. Para eles abrirem mão do seu sustento, da carga, é porque não havia outra alternativa, era a última das hipóteses. Em terceiro lugar, é porque aqueles marinheiros estavam cheios de medo. Esses marinheiros, meus irmãos, assim como o povo de Nínive, era um povo gentio, era um povo diferente do povo de Israel, eram provavelmente fenícios. Os fenícios eram um povo que vivia sempre no litoral. A arte deles era navegar. Não existiam homens na época de Jonas ali na região que entendiam mais de mar, de navios e navegação do que os fenícios. Então veja que nós não estamos falando de marinheiros de primeira viagem ou de turistas, mas de homens que cresceram e viveram no mar. De homens que provavelmente já viram muitas e muitas e muitas outras tempestades. Mas eles começam a perceber que essa tempestade não é uma tempestade comum. Não é como as muitas outras que eles já haviam enfrentado. Que a causa ou o causador dessa tempestade é diferente. E vejam aí que eles começam a clamar cada um ao seu Deus. E aqui nós descobrimos algo interessante. É que só existe ateu enquanto o leão está atrás das grades. Porque quando o leão sai das grades, até o mais violento dos ateus se converte. Enquanto o pitbull não pula o muro, não é? Mas depois que ele pula, todo mundo crê. Veja que esses homens começam a clamar ao seu Deus. O capitão daquele navio, o mestre daquele navio, ele procura soluções. Ele procura como solucionar o problema. É claro, era o navio dele. Era o emprego dele. E a tripulação era a tripulação dele. Eram os seus amigos, do seu convívio. Ele procura como solucionar. Ele procura achar a causa do problema ou como resolver o problema. É nesse ímpeto de buscar o problema ou a solução que ele desce para o porão do navio. E lá ele encontra alguém que nós já conhecemos, Jonas. E veja que ele desce ao porão do navio, ele encontra Jonas, e Jonas deitado e dormindo profundamente. E aqui nós precisamos destacar 2 coisas. É que veja que primeiro, a partir do momento que Jonas decide desobedecer ao Senhor, ele só desce. Ele desce da cidade onde estava para Jope, de Jope ele desce para um barco, e agora do barco ele desce para o porão do navio. O porão desse barco. O porão é a parte lá embaixo, escondidinho. Porque é isso que o pecado faz. Ele só leva o ser humano ladeira abaixo. Talvez o meu orgulho, talvez o nosso orgulho possa por um momento nos exaltar, nos colocar num patamar mais alto. Talvez a nossa desonestidade, passar a perna dos outros, coloque o camarada na vantagem. Mas é só por um momento até que nós sejamos derrubados e caiamos de cara no chão.
O nosso pecado e a nossa desobediência só nos leva para baixo. Ladeira abaixo. Mas note que pior do que isso é que Jonas dormia profundamente. Irmãos, nós fazemos uma viagem de carro e quando você está no banco do carona, numa viagem longa, você fica cansado. Se a estrada for meio ruim, você já não dorme direito. Você dá aquela solavancada, você já dá aquela despertada do sono, mas Jonas dormia. E veja que o sono de Jonas não é uma sonequinha, não é um sono de cansaço, mas é um sono profundo. Jonas sonhava. Ele dormia profundamente, dormia pior, num barco que balançava para cá e para lá. E pior do que isso, ele dormia num barco no meio da tempestade. E pior do que isso, ele dormia num barco, numa tempestade, uma tempestade que estava quase destruindo, quase levando a pique o navio. E aqui nós aprendemos algo muito interessante, irmãos. E eu quero me deter aqui com vocês um pouco mais. Quando nós olhamos a ação de Jonas, quem Jonas era e ao Deus a quem ele servia, nós somos levados a pensar algo talvez contrário ao que a palavra de Deus nos mostra. E eu quero explicar para vocês. Jonas conhecia a Deus. Jonas servia ao Senhor. Jonas servia ao mesmo Deus soberano que nós servimos. Jonas sabia quem Deus era. Ele sabia que Deus era soberano, que Deus era onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares, que Deus sabia todas as coisas e que Deus podia todas as coisas. Mesmo assim, ele tenta fugir da presença do Senhor. Se ele pensasse um pouco, ele lembraria do salmista, quando o salmista diz: Senhor, se eu subir ao mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, ou o porão de um navio, o Senhor está lá. Onde me ausentarei da tua presença? Onde fugirei de ti? Jonas sabia de tudo isso. Mas Jonas havia afrontado a esse Deus tão poderoso que ele certamente conhecia pelas histórias dos seus antepassados. Jonas havia desobedecido a esse Deus. E a reação que eu imagino é de um homem que esconde num porão de navio. De um homem que está tremendo de medo. De um homem que perde o sono e não consegue dormir. De um homem que está, numa linguagem bem brasileira, mijando nas calças. De um homem que profundamente angustiado, sem paz. Mas a Bíblia nos diz que ele dormia profundamente. Ele estava tranquilo. Ele estava relax. Ele estava em paz. E aqui, irmão, nós aprendemos algo muito importante. Nesses tempos difíceis, e também nos tempos mais fáceis, nós não devemos andar ansiosos nem preocupados, mas confiarmos no Senhor. Que Ele controla todas as coisas. E é confiando no Senhor, esperando nele, que nós temos paz. Paz verdadeira no Senhor. Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque assim como o Senhor nos dá uma paz verdadeira, o pecado nos dá uma paz falsa. O pecado nos dá uma paz falsa. O pecado é como um veneno que nos mata aos poucos, mas pior, ele é como uma venda que cega os nossos olhos para que nós não vejamos o abismo para o qual nós caminhamos. Jonas estava em paz, mas não estava nada bom. Aquele navio estava quase afundando, quase indo a pique, todas as pessoas morrendo, e Jonas também morreria, mas ele estava dormindo. Talvez, irmãos, quantas vezes na nossa vida a gente dorme tranquilamente? Talvez você esteja dormindo todas as noites bem. Talvez você esteja tendo bons sonhos, você acorda no dia seguinte, toma um bom café da manhã. Talvez está tudo certo, você pensa que está tudo certo, mas não está tudo bem. Talvez não esteja tudo bem na sua família, por mais que você pense que esteja. Talvez não esteja tudo bem na sua comunhão com o Senhor, mas você pensa que está. Talvez não esteja bem a sua comunhão com os irmãos na igreja, mas você pensa que está bem. Não está, irmãos. Cuidado, porque o nosso coração é enganoso, ele pode nos enganar. Ele pode nos dar uma falsa sensação de paz que não é verdadeira. Talvez você esteja dizendo: Denis, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não está, irmãos. O tempo que nós estamos passando, a situação que estamos passando, não está nada bem para ninguém, em nenhuma área. E aqui nós temos que lembrar de Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformais pela oração na vossa mente, para que experimenteis seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Nós temos nos conformado. Às vezes, no começo das coisas, está tudo muito ruim, você sabe disso. Mas você começa: não, é assim mesmo. Não, esse é meu jeito. Não, está tudo bem. Você começa a conformar. E as coisas que ficaram muito ruins ficam ruins. Aí estava ruim, agora fica mais ou menos ruim. Aí ainda mais ou menos, aí nós vamos levando. Vão levando, depois nós resolvemos as coisas. Depois a gente dá um jeito. E não dá, irmãos. Não dá. E aqui eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu lembro de outra história da Bíblia que todos nós conhecemos. A história de Davi, quando Davi peca com Batseba.
Eu não vou me reter aos detalhes, porque os irmãos sabem. Mas Davi adultera com Batseba, e Batseba era casada. Ela engravida. E Davi, tentando encobrir o seu pecado, o seu erro, ele faz com que Urias volte da guerra e tenta fazer com que ele durma com sua esposa, porque a culpa cairia sobre Urias. Urias, por ser lembrado dos seus amigos de guerra que estavam na batalha, lutando todos os dias, sem nenhum descanso, como ele poderia ir para casa, beber, comer, dormir tranquilamente, enquanto seus companheiros estavam sofrendo no campo de batalha? Ele não faz. Então Davi começa a armar a morte de Urias. E Urias cai pelas mãos dos inimigos, mas a verdade, o verdadeiro assassino de Urias é Davi. Davi armou o plano, Davi arquiteta. Davi não só adultera, mas assassina. A mulher fica viúva, Davi casa com a viúva, o tempo se passa e ela ganha a criança, fruta do pecado. Quando ela ganha a criança, o profeta Natan vem visitar Davi. Ou um pouquinho antes dela ganhar, mas é praticamente o mesmo período. O profeta Natan vem visitar Davi. Diz: Davi, eu tenho que te contar uma história. E Davi diz: pode contar, está tudo bem. Veja que Davi até agora não se arrependeu, não está nada de errado. Para ele estava tudo bem. Ele fez o que fez, mas ele não tinha percebido isso ainda. E Natan conta a Davi a seguinte história: Davi, existia 2 homens. Um muito rico, que tinha muitos bens e muitas ovelhas. Um outro muito pobre, que tinha uma única ovelhinha. Um dia chega um visitante na casa do homem muito rico, e ele, em vez de matar uma de suas muitas ovelhas, ele vai no único homem pobre, rouba a sua única ovelhinha, mata e oferece como um banquete para o seu visitante. Davi, ao ouvir aquela história, talvez por ter vindo de uma família tão humilde e ter sido o menor de seus irmãos, talvez também por ter sido pastor de ovelhas, se sente indignado, ele fica irado. Ele diz assim: não, esse homem vai pagar com a sua vida. Veja o que ele tinha feito. Quão justo ele era, quanta justiça ele tinha praticado, não é? E agora ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele fala: não, esse homem vai morrer. E Natan vira para Davi e fala: pois bem, Davi, esse homem é você. Você tinha um reino, poder, fama, sucesso, glória, mulheres. E se isso era pouco, o Senhor teria lhe dado mais. Mas você foi a única esposa de Urias, roubou-a e matou-o. Você tirou a única coisa que ele tinha. O resto da história nós conhecemos. Davi se arrepende, Davi se quebranta, mas a disciplina pelo pecado vem. O menino morre e a família de Davi se torna um problema só. Mas o que eu quero frisar com vocês é o seguinte: veja que Davi só se arrepende quando ele é confrontado por Natan. E Natan só vem confrontar Davi quando o menino nasce, ou um pouquinho antes dele nascer. Então veja que do período em que Davi peca com Batseba até o período que ele se arrepende, os seus olhos são abertos, passam 9 meses, porque todos nós sabemos que a criança demora 9 meses para nascer. Durante 9 meses, Davi dormiu tranquilamente. Davi teve bons sonhos. Ele acordava de manhã, tomava um bom café da manhã, ia para o seu trabalho, sentava no seu trono, governava o seu reino. Ele estava ganhando a guerra. Para ele estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Ele havia pecado. Que nós sejamos despertados, irmãos, porque o nosso coração é enganoso. E se você pensa que você não pode ser enganado, você já está errando. Nossos olhos têm que estar sempre abertos e olhando não para nós, mas para Cristo. Porque Ele é o autor, o consumador e o sustentador da nossa fé. A nossa oração, irmãos, tem que ser como a do salmista, que diz: Senhor, esquadrinha os meus caminhos, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum pensamento, algum caminho errado. Me perdoa por isso e me ajuda a andar pelo caminho certo. Senhor, guarda-me, para que eu não caia no engano do meu próprio coração. Talvez todas as manhãs nós deveríamos dizer isso. Porque quando nós vamos para o serviço, quando nós vamos para a nossa casa, para a nossa família, nós podemos estar enganando nós mesmos, dizendo: não, Denis, está tudo bem. Não está. Jonas pensava, mas aquele navio estava quase afundando. Talvez o navio da sua família, da sua casa, da sua comunhão com Deus, da sua comunhão com os irmãos esteja quase afundando. Não persista no erro de dizer que está tudo bem. Não está. Seja sincero contigo mesmo e com os outros. Veja que o texto continue no versículo 6. O capitão do navio pega Jonas no flagra dormindo, não é? E ele vira para Jonas e fala: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus.
Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Irmão, todos os ímpios, idólatras e pagãos estão orando. Estão clamando cada um o seu Deus. Mas o servo do Deus vivo, o profeta de Deus, não está orando. Veja que tem que chegar um descrente e falar para o crente, meu camarada, ora. Está todo mundo orando, mas você que serve a Deus não está orando. Meu camarada, vai para a igreja, porque você não está indo na igreja. Veja que tem que chegar uma pessoa ímpia e dizer para Jonas, que era o servo do Deus vivo, ore. Seja. Você não é cristão? Então seja cristão. E quão desconfortável é, irmãos, sermos corrigidos, disciplinados, chamados de atenção, e quanto mais ainda por pessoas descrentes, pessoas ímpias, ou pelo menos pessoas que dizem temer a Deus, mas que no fundo nós sabemos que não temem, que não são crentes de verdade. Talvez no serviço, um patrão ou uma pessoa do serviço tem que virar pra gente e falar aqui, faz as coisas direito. Porque quando você vai fazer a coisa, você faz tudo de qualquer forma, leva nas coxas. Faz as coisas direito. Lembra daquele versículo que diz que é com mais, que é babado, faz qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Quer você trabalhe, quer você estude, quer você respire, fazer isso para a glória de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós vemos isso no trabalho, Deus tem misericórdia de nós para que não seja conosco. O ímpio está quieto no seu canto e está só escutando o camarada de lá falando abobrinha. Chega uma hora que ele não aguenta mais, ele vira para ele e fala aqui, rapaz, toma vergonha nessa cara. Você não está vendo as baboseiras que você está falando, não? Você não está vendo a bobeira que você está falando? Caça uma igreja, fala até assim, não é? Caça uma igreja para você. E a pessoa na maior cara de pau, e fala, não, já sou da igreja já. Eu já sou da igreja. Ninguém percebe isso. Mas eu sei da igreja. Será que as pessoas, no nosso serviço, seja onde nós fomos, sabem que nós somos cristãos? Será que muitas vezes nós somos rotulados de chatos, idiotas, bobados, muitos radicais? Ou será que a gente é, às vezes, pior ou igual aos ímpios? Será que ninguém reconhece de longe que a gente é cristão? Será que a pessoa tem que pegar uma lupa para ver? Não, pera, deixa eu ver se esse camarada é cristão mesmo de verdade. Talvez a nossa escola, irmãos, tem que chegar um professor, um aluno, e virar pra gente aqui. Dá um jeito de estudar, cara. Larga de preguiça. Quando você for fazer um trabalho, não faz um dia antes de qualquer forma, não entrega de qualquer jeito, não. Faz uma coisa bem feita. Quantas vezes, irmãos, tem que virar pra gente e falar, para com essas brincadeiras suas, de criança, meninice, imaturidade. Cresce, amadurece, cria responsabilidade. Quantas vezes, irmão, nós somos cristãos, nós vamos na igreja, nós falamos isso. Mas chegando na prova, a gente vira, resposta 2, pulamos. Mas a gente é crente, a gente é só desonesto, a gente só nega imposto, a gente faz isso, a gente não tem compromisso, mas a gente é cristão. Nós somos crentes. Será que Deus é tão santo assim que vai ligar com um pecadozinho desse tamanhozinho? Será? Será que o Deus que é santo, 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 vai ligar para uma bobeirinha dessa? Para uma sonequinha nossa? Estou vendo a nossa família, irmãos. Uma pessoa, um parente, um conhecido, com a vida toda errada. Toda errada, toda errada. Mas vira pra gente com toda sinceridade e diz, aqui, você fica falando que a gente tem que caçar a igreja, procurar Deus e consertar a nossa vida? Mas quando foi a última vez que você procurou saber se a gente está fazendo alguma coisa? Quando foi a última vez que você procurou saber se a gente estava bem? Porque sempre que a gente precisa de você nunca está disponível. Você nunca pode. Mas depois chega o final de semana, você vem cá falar que a gente tem que caçar uma igreja, consertar a nossa vida. Caça uma igreja você, rapaz. Você não liga para nós? Talvez até na igreja, irmãos, nós falamos dos outros. Da comunhão com Deus dos outros. Com o temor dos outros. E sobre a vida dos outros. A fala das outras pessoas. Mas a nossa fala, a nossa comunhão, a nossa família está tão errada quanto, se não pior. Irmãos, note aí que o versículo 6 acaba Jonas sendo instado a orar por um ímpio, por um descrente. Mas o versículo 6 termina, coloca-se um ponto, começa-se o parágrafo seguinte no versículo 7, e a Bíblia não diz que Jonas orou. Jonas faz tudo aquilo, Jonas é instado por um ímpio a orar, e Jonas não ora. Jonas só vai orar depois no ventre de uma baleia, de um peixe. Jonas é chamado a atenção para não orar e não ora. Jonas era um grande cabeça
dura um teimoso, um orgulhoso, que não reconhece os seus próprios erros. É difícil reconhecer os próprios erros, mas é necessário reconhecê-los. Irmãos, que não sejamos assim. Que não sejamos cabeças duras, teimosos em nossos próprios erros. Muitas vezes, irmãos, nós dizemos, Deus, mas eu sou assim mesmo. Meu pai era assim, minha mãe foi assim, minha família era assim, tá no meu sangue. Mas nós esquecemos, irmãos, que quando nós dissemos eu sou assim mesmo, esse eu já morreu há 2000 anos atrás. Junto com Cristo, esse nosso eu morreu, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós dissemos que eu sou assim mesmo, é que nós queremos voltar àquele camarada afundado na lama do pecado. Nós queremos agir e ser quem nós éramos, completamente errados. Irmão, nós não somos assim. Nós imitamos a Cristo. Ser cristão é negar a si mesmo todos os dias. É dizer, eu não sou assim, eu sou como Cristo, eu devo ser como Cristo. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é seguir a própria Jesus. Nós não somos assim, irmão. Nós não somos chamados para sermos assim. Se nós somos assim mesmo, nós estamos errados. Nós estamos errados na nossa teimosia, no nosso orgulho, no nosso ego. Nós estamos errados e pecando contra Deus. Mas veja, irmãos, dos deuses, na verdade, porque eles eram pagões, mas nós sabemos a ira de qual Deus era realmente. Do nosso Deus. E aqueles homens começam a perceber que só podia ser culpa de alguém. Não tem como, aquilo não era uma tempestade comum ocasionada por clima ou questões geográficas, era a ira de um Deus sobre alguém, sobre alguma pessoa daquele navio. Eles decidem lançar a sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Mas nós, irmãos, sabemos que não existe sorte, não existe acaso, não existe azar, não existe olho gordo. É tudo o Senhor soberanamente comandando. E quando a sorte cai sobre Jonas, é o Senhor apontando para Jonas. É o Senhor apontando para Jonas, dizendo, Jonas, é você. É você que é o culpado de tudo isso. É você que era profeta de Deus, que era enviado para pregar a mensagem de bênção, de evangelho para as outras pessoas, para abençoar a vida das outras pessoas. Você está maldizendo as vidas das outras pessoas. Olha o problema que você ocasionou nessas vidas. Você deveria ser luz no mundo, mas você está sendo trevas. Você deveria ser sal na terra, mas você está sendo podridão. Jonas, é você. Você é o culpado de tudo isso. Você ocasionou tudo isso, irmão. Quantas vezes nós devemos ser resolução para o conflito, nós somos causadores? Quantas vezes, irmão, nós devemos ser pacificadores, mas nós somos os agressores? Quantas vezes, irmãos, nós deveríamos ser aqueles que repreendem as pessoas para agirem errado, mas nós que estamos precisando urgentemente ser repreendidos? Quantas vezes, irmãos, a culpa é nossa por um monte de problema? Irmão, nós temos sim que defender a verdade a qualquer custo. Nós temos sim que levantar a bandeira de Cristo, mas nunca a nossa. A bandeira que nós hasteamos, a bandeira que nós levantamos, aquilo que nós defendemos é Cristo, é a bandeira de Cristo. Mas muitas vezes nós estamos querendo defender a nossa própria bandeira, a nossa própria vida. Nós não temos a coragem de admitir que erramos, que falhamos, que pecamos. E nós pioramos a situação. E no final nós acabamos dormindo como Jonas dormiu. Está tudo bem, mesmo não estamos. Veja que aqueles homens perguntam quem Jonas era, e como nós dissemos, ele revela. Ele diz que é hebreu, que é temente ao Senhor, e que ele serve ao Deus, Criador dos céus e da terra, que governa sobre o mar e a terra. E note aí que Jonas diz, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas admite que Deus é criador, e que Deus criou tanto o mar como a terra. Mas Jonas tenta fugir pelo mar. Ele está perante o Senhor de todo o mar, o Deus do mar, mas ele tenta fugir no próprio mar. Irmãos, não há lugar nesse mundo que nós possamos fugir da vontade de Deus. Talvez você esteja tentando se esconder. Talvez você esteja tentando descer para Jope, depois você desce para um navio, depois você embarca para Tarso, depois você desce para um porão. Você quer ficar escondidinho, você acha que Deus não vai te ver ali, que Deus não sabe aquilo que está no profundo do seu coração, que você não quer admitir para ninguém, mas que você sabe que é ego, que é orgulho, que é seu pecado. Mas não há nada que Deus não sabe, não há lugar que você possa fugir dele.
Jonas ficou sabendo disso da pior forma possível. Jonas é sincero. Aqueles homens perguntam: o que a gente vai fazer então agora, Jonas? Ele diz: olha, a única forma de vocês se salvarem é me jogarem no mar. E aqueles homens pedem misericórdia de Deus, que não os castigue ainda mais por isso, e lançam Jonas ao mar. Deus poderia ter permitido que Jonas morresse afogado, e ali encerraria a história do livro. Mas Deus é misericordioso. Graças a Deus Ele é misericordioso conosco. E Ele envia um peixe que livra Jonas. E o resto da história nós conhecemos. Jonas se arrepende, é libertado da boca do peixe. Mas há duas coisas, talvez, que nós aprendemos aqui nesse final. É que, primeiro, quantas vezes nós planejamos, nós criamos planos, e não aconteceu como nós queríamos. E muitas vezes não aconteceu como nós queríamos, e na frente nós entendemos o porquê. Nós viramos para Deus e dissemos: Senhor, muito obrigado. Porque se eu tivesse feito o que eu queria, teria dado tudo errado. Muito obrigado, Senhor, porque eu planejei aquilo, e o Senhor não permitiu, e foi o melhor para mim. Porque se eu tivesse, teria dado ruim. Mas quantas vezes também, irmãos, nós planejamos coisas, planejamos na nossa família, esse ano mesmo, na nossa família, no nosso serviço, na igreja, quantas coisas, e não se concretizou, não se realizou, e talvez um dia nós saberemos, ou talvez morreremos sem saber. Mas é perante todas essas coisas, nós temos que entender que a vontade de Deus é sempre melhor para a nossa vida. É sempre agradável. Pode não parecer agradável, pode parecer até desagradável a princípio, mas ela é sempre agradável, por mais que nós não entendamos. E o Senhor sabe a primeira lição: confiar no Senhor. Mas nós também temos que entender, irmãos, e aqui eu encerro, que a grande lição do capítulo 1 de Jonas é que a vontade de Deus vai ser feita, quer você queira, quer você não. Você sabe a vontade de Deus. Você sabe o que você tem que fazer, você está temendo em fazer, não fazer. Você sabe como você deve agir, você não está agindo assim. Você sabe o que é sua culpa, qual é a vontade de Deus, e você não tenha feito ela. Você não tem feito. Veja que Deus mandou Jonas ir, e Jonas falou: não, eu não vou. E Deus vira para Jonas e fala: você não vai, Jonas? Não, não vou não. Então vamos ver se você não vai. Nem que seja para uma tempestade, nem que seja dentro de um vento com um peixe, mas você vai. A nossa vontade, irmãos, não vai se cumprir. Se Deus tiver que escolher entre a vontade dele e a nossa vontade, você já sabe que a vontade dele vai se concretizar. Porque o Senhor é soberano. E aqui nós temos que lembrar, eu lembro da carta de Romanos, introdução. Paulo está introduzindo a carta, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra servo ali é a palavra dous, que em uma de suas traduções é escravo. E é isso que nós somos de Deus. Nós somos escravos de Deus, nós servimos ao Senhor. O escravo não tem vontade própria. A vontade dele é fazer a vontade do seu Senhor. A vontade nossa não importa, irmãos. Mas é a vontade de Deus que nós temos que fazer. A nossa vontade tem que ser fazer aquilo que Deus quer, mesmo que nós a princípio não queiramos. E aqui, irmãos, é importante nós frisarmos. Muitas vezes nós temos argumentos, defesas, motivos. Jonas tinha motivo para não querer ir a Nínive. Talvez nós na vida, para estarmos agindo como estamos agindo, temos nossas defesas. Nossos argumentos: não, Deus, por causa disso, isso aqui. Mas todas as nossas defesas, irmãos, todos os nossos argumentos desaparecem completamente quando a vontade de Deus se revela. Nós temos motivos, não razões. Veja que Jonas tinha motivo para não ir a Nínive, mas nada disso importa quando Deus fala: Jonas, vai. Talvez você tenha motivos para talvez estar agindo assim, mas todos esses motivos desaparecem, são destruídos completamente perante a vontade soberana de Deus. Que a nossa oração seja para que queiramos fazer a vontade de Deus. E mesmo que quando a princípio nós não queiramos, que nós a façamos mesmo assim. E que saibamos que é o melhor para nós, e é o melhor para os irmãos, é o melhor para todo mundo. E que Deus é louvado com isso. Deus não é louvado muitas vezes, talvez quando nós desobedecemos. Mas Ele é louvado quando nós obedecemos a Ele. A nossa vida tem que ser um louvor a Ti, um hino de gratidão a Deus. E nós fazemos isso quando obedecemos a Ele. Para encerrar agora, é sério. Talvez você esteja dizendo: mas Denis, eu já entrei nesse navio. Eu já estou em caminho para Tarsis. Mas fique tranquilo, só estou esperando chegar lá. Assim que meu barco aportar no porto de Tarsis,
Assim que a poeira baixar, assim que a tempestade acalmar, assim que isso acabar, eu resolvo, eu conserto, eu volto, eu dou um jeito. Não espere, irmãos. Jonas não chegou a Tarsis. A tempestade e o peixe alcançaram Jonas antes que ele chegasse a Tarsis. Talvez você esteja esperando chegar lá. Não espere. Não espere, porque talvez a tempestade alcance você antes disso. Seja cristão de verdade. Negue a si mesmo todos os dias. Faça a vontade de Deus. Queria orar com vocês, se vocês pudessem ficar em pé. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui. Nós sabemos que realmente o que o Bismarck disse é verdade. Talvez chegue um dia, e em alguns lugares já é assim, que nós só possamos adorar o Senhor em poucos números. É verdade, Deus. E até escondidos. Talvez um dia um pregador que venha na frente aqui de uma casa tenha que falar sussurrando para os outros não escutarem. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, que temos prazer e vontade de estar junto com os irmãos. Amém, Jesus. E enquanto mais número, melhor. Deus. Senhor, que o Senhor possa ter compaixão de nós, porque Sim, muitas Deus. vezes nós, no nosso pecado, nós não queremos fazer a tua vontade. Senhor, nós te damos graças que o Senhor nos salvou. Amém, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que enquanto estivermos aqui nesse mundo, a nossa natureza pecaminosa permanece. Nós não somos mais dominados pelo pecado, pelo contrário, nós temos poder sobre ele, um poder dado por Cristo, um poder que se firma em Cristo, mas nós ainda temos essa natureza. E as nossas vontades, Senhor, muitas vezes são contrárias às tuas. Nós planejamos, nós fazemos nossos próprios planos, e às vezes não queremos que o Senhor meta a sua poderosa mão na nossa vida, nos nossos planos, mas nós sabemos, Pai, que Tu és soberano. Amém, Deus. E que o Senhor possa estar conduzindo-nos. Que o Senhor possa estar nos dando força e quebrantamento para nos Amém, arrependermos. Jesus. Senhor, não é fácil, é difícil, é muito difícil, Senhor. É difícil negar a si mesmo, é difícil, Senhor, arrepender-nos, humilhar-nos, pedirmos perdão. Senhor, é tão duro isso, mas nos dá força para isso, Senhor. Nos dá força, Senhor, para agirmos como de Cristo, que se humilhou a si mesmo, que assumindo a forma de servo, não julgou por usurpação, ser igual a Deus. Senhor, nos dá ânimo e coragem para sermos Sim, cristãos Jesus. de verdade. Sim, Deus. Cristãos que se humilham, Senhor. Cristãos que se arrependem. Sim, Cristãos Deus. que sabem que o Senhor salvou não só ele, mas um povo. E o Senhor dá a cada um dons e talentos para abençoar esse povo. Amém, Deus. Para glorificar o Teu nome, para a edificação desse povo. O Senhor tem compaixão de nós. E não Sim, Jesus. nos permita sermos cabeça dura. Sim, Deus. Não nos permita, Senhor, sermos como Jonas. Senhor, nós sempre olhamos os personagens da Bíblia e dizemos, Senhor, me ajuda a ser como esse cara. Mas nós não queremos ser como Jonas. Não queremos, Senhor, ser como esse profeta desobediente. Queremos servos do Senhor. E isso coloca na nossa vida um sinal de exclamação. Porque se Jonas, que a palavra do Senhor veio a ele e ele profetizou, se Jonas era essa pessoa e desobedeceu ao Senhor, quanto mais nós, miseráveis como somos. Tem compaixão de nós, Senhor, e Sim, nos livra Deus. de nós mesmos, Sim, do Jesus. engano do nosso coração. Amém, Deus. Senhor, que nós não repetimos chavões como o mundo de siga a sua própria vontade, obedeça o seu coração, mas que nós obedecemos a Ti. Sim, Deus. Mesmo que o nosso coração enganoso diga para não obedecer. O Senhor, ajuda-nos a pautar-nos verdadeiramente na Tua palavra, Amém, Jesus. por mais difícil que isso seja. Tem compaixão de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Sim, tão miseráveis como somos. É o que clamamos em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, que morreu naquela cruz e levou sobre si cada um dos nossos mais miseráveis pecados. Tem compaixão de nós, Pai. Sim, Em nome de Deus. Jesus. Amém. Amém.